Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está começando a Semana da Justiça. Hoje, segunda-feira, até o dia 10 de novembro, sexta-feira, nós vamos ter 5 vídeos especiais falando sobre a história da Liga, falando sobre a história da DC, falando sobre a história dos super-heróis que formam a Liga, falando um pouco sobre a expectativa do filme, o que esperar, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, enfim, vamos ter aí 5 vídeos extras, 5 vídeos para a gente discutir sobre o filme que estreia no dia 16 de novembro. Então, vamos embora para o primeiro vídeo desse especial do canal. Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai contar um pouco sobre a história da DC, como ela foi formada e de onde ela surgiu. A DC Comics, na verdade, é uma junção de várias empresas que faziam quadrinhos. Naquela época não existia revistas em quadrinhos. Existiam quadrinhos que eram colocados em jornais e depois esses quadrinhos, em alguns meses, eram vendidos em revistonas grandes assim, e eles botavam para vender. Aí, depois de muito tempo, eles resolveram fundar uma editora que faria revistas em quadrinhos e só isso. Então, daí surgiu a More Fun Comics, ou Fun The Big Comics Magazine, que eram revistas grandonas assim, que surgiram em 1935. Naquela época, na New Fun, tinha um personagem que era destacado, um dos melhores e que a galera mais gostava, que era o Dr. Oculto. Na época, em 1935, ele fazia muito sucesso e foi um dos primeiros sucessos do que seria a DC Comics no futuro. Depois, em 1935, veio a segunda publicação da More Fun Comics, a chamada New Comics. Um cara chamado Wheeler Nicholson chegou a essa empresa e com isso começaram assim a Era de Ouro dos quadrinhos, em 1935. A terceira criação da More Fun, depois da New Comics, foi a Detective Comics, que surgiu em 1937. Nesse mesmo ano, em 1937, a empresa resolveu batizar o nome dela, porque ela era uma junção de várias empresas, como Detective Comics, ou seja, em 1937, surge o que nós conhecemos como DC, que significa Detective Comics. Porém, em 1944, tinha uma outra editora fazendo muito sucesso, a New Allied Publications, que foi a responsável por publicar a primeira revista da Action Comics. E nesta revista, nesta primeira publicação da Action Comics, veio com ela o primeiro super-herói que nós conhecemos, o Super-Homem. Com isso, a Detective Comics resolveu comprar a National Allied e surgiu assim a National Comics. Porém, a editora sempre foi conhecida popularmente como Detective Comics, ou, para os mais íntimos, DC. Mas essa história sobre os super-heróis e sobre a história da Liga da Justiça eu vou deixar para o segundo vídeo, que sai amanhã, na terça-feira. Então você fica ligado. Por hoje é só. Um beijo. Tchau. Fica ligado que amanhã tem mais.